de ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede, minha alma tem sede por ti, oh meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, Ó vento impetuoso, clame, vem neste lugar. peça que ele vai entrando Fortalece o que é dentro da sua casa, que ele entre na sua vida. Vá clamando o vento impetuoso do Espírito Santo de Deus. Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite a cada um de vocês que está entrando agora nesta live. Boa noite. E você vai sendo acolhido, acolhida pelo Espírito Santo de Deus. Você vai sendo acolhida pela Maria Santíssima. Eu quero desejar a você uma noite abençoada. Seja você de qual cidade for, seja você de qual estado. E eu quero pedir o Espírito Santo de Deus que ele já vá inflamando a sua vida, que ele já vá reconhecendo a sua vida, porque nesse segundo dia, na segunda noite da campanha Mulheres de Fé, a exemplo de Maria, tem promessa chegando, tem promessa, tem fogo do alto, porque o vento impetuoso veio me visitar, vai visitar a você. Maria Santíssima já está abrindo um manto sagrado sobre todos nós. O Espírito Santo de Deus já reconhece os nossos lares, já reconhece a nossa vida, reconhece as nossas necessidades, e você vai entrando. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, e que o fogo do Espírito Santo de Deus te aguarda, esperava por você, porque existe uma promessa para esta noite, amém? E eu quero te desejar uma noite abençoada, uma noite coroada por Nossa Senhora. Eu quero te desejar o céu sobre você. Eu já quero dizer, chama todo mundo da sua casa, chama o teu amigo, liga, dá tempo, porque hoje tem promessa vindo do Espírito Santo pelas mãos de Nossa Senhora. Segundo dia, hoje nós estaremos com a Marcela, mais uma missionária da TV Canção Nova, dessa emissora Canção Nova, desse complexo celeiro de oração, na verdade que é a TV Canção Nova, que tem nos sustentado, né, nesse período de pandemia. Eu não me canso de dizer, a Canção Nova tem sido um refrigério para nossas almas neste período de pandemia. Porque você quer receber Jesus qualquer momento, qualquer hora, 24 horas que você ligar a TV, você tem Jesus ofertado por meio de um programa, por meio do Santo Terço, por tantas programações. Então é de uma felicidade esse encontro das amigas de Maria com as missionárias da TV Canção Nova e do complexo de evangelização, que só pode sair daí chuvas de bênçãos sobre minha vida, sobre a sua vida. E eu quero já agradecer a você. Eu quero agradecer a você que está colaborando conosco nesta campanha que estamos fazendo do Algo a Mais. Por que eu digo algo a mais? Porque você já é um sócio colaborador
né? E da Canção Nova. Então você está fazendo um algo a mais junto com as amigas de Maria quando você adquire esta rifa dessa linda caneca e desta agenda, onde atrás tem a oração de Maria, o Magnífico, tá? E apenas R$10. Nós vamos estar fazendo o sorteio na sexta-feira aqui na live junto com a Valtênia. Então eu quero pedir a você, nos ajude, porque você vai estar contribuindo com algo a mais e com um centro de apoio oncológico. Gente, vamos ser de Deus de todas as formas, na oração e na ação. Está aqui, olha, o número da conta da Caixa Econômica. Basta você depositar os R$10, enviar o comprovante para os contatos que estão sendo colocados aí, e nós vamos estar colocando o teu nome na relação para sexta-feira você está concorrendo a este kit. Mas eu tenho certeza que o que vai mover o seu coração não é somente o kit, é porque você, com espírito de gratidão, vai ajudar tanto o Centro de Apoio Oncológico quanto o Algo a Mais da Canção Nova. Amém? Eu quero agradecer também a você que ao longo do dia colocou as suas intenções abaixo dos posts. Você que depositou toda a sua fé. Você que trouxe para nós toda a expectativa para esta noite. E eu já sei que a nossa convidada está aqui, porém não aparece para mim, tá? Eu acho que você precisa sair e voltar, porque não aparece para mim, Marcela. Mas já vá se sentindo acolhida. Você que está em casa, não pense que eu larguei a lista. A lista com os seus nomes, ó, tá aqui, ó. Olha isso. Tudo nós vamos colocar na nossa arca de oração e o Senhor vai abençoar a minha vida, a sua vida, e prodígios e milagres acontecerão. Você já vai... gente, estava falando aqui com a querida Marcela, porque não está conseguindo entrar aqui. Mas nós já estamos aqui ao vivo. Não está aparecendo, Marcela. Não sei se você me ouve. Você me ouve porque aparece. Dá um oi aí para mim, Marcela. Isso, glória a Deus. Minha alma tem sede de ti. Já está. Acenou para mim, a Marcela. Agora falta só você. Aí, Marcela. Isso aí. Isso. Já estou te vendo. Minha alma suspira. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. E eu vou chamando aqui, porque eu agora já vou conseguir. Vamos acolhendo. Sopra em nós. Somos seus filhos, ó Já chamei, Marcela. reunidos. Oi! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oh, que difícil essa internet conosco, né, Marcela? Sim, deu certo, graças a Deus. Isso, olha, você me ouve bem? Sim. Agora eu preciso que você faça isso. Se aproxime, porque estava muito distante. E você mais perto, a gente te ouve bem. Isso, Marcela. Quem é que está com você? Hoje está comigo a Karine, que é missionária também da comunidade Canção Nova, no teclado, aqui para uma musiquinha conosco também, para a gente rezar um pouquinho. Então, Marcela e Karine, sejam muito bem-vindas ao grupo Amigas de Maria. É um presente do céu ter vocês aqui conosco nesta noite. E eu não quero falar muito, porque quando o Senhor envia presentes, tá? A gente é apenas anfitriã. Recebo de todos aí, ó, bem-vindos, tá? E é com você. Eu vou suspender os comentários, tudo bem?
E quando estivermos no 10 minutos para encerrar, eu retorno o comentário e aviso para você estar orando conosco. Tá bom assim? Tá, João. Tá, Então joia. vamos lá? Pode ficar à vontade, que é toda sua live. Boa noite, então. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós queríamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso, chega mais para frente. Feche um pouquinho os seus olhos. Isso. E vá nessa hora se entregando ao Senhor. Entregando ao Senhor a sua noite. Entregando ao Senhor aquilo que está no seu coração nesta hora. E se disponha agora ao Senhor. Diz, Senhor, eu quero nesta noite fazer uma experiência nova contigo. Eu quero nesta noite ouvir o que tens para mim. Eu abro meu coração, eu me disponho a ti. Eu quero te convidar cantando essa canção, aí pedindo mesmo a presença do Espírito Santo de Deus nesta hora. Que seja o Espírito Santo de Deus a preparar os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me, inunda-me, inunda-me, como uma manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me, inunda-me, como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me. E é nessa presença do Espírito Santo que nós queremos partilhar a palavra nessa noite. O tema da nossa pregação é: estende teu manto sobre tua serva, pois tens o direito de resgate. Eu queria te convidar a pegar comigo esta palavra lá no livro de Ruth, capítulo 3. Esse é o versículo 9. Existe um contexto aí nesta palavra, né? A gente vai precisar acompanhar um pouquinho essa história de Ruth. Mas aqui, especificamente no capítulo 3, Ruth, ao convite de Noemi, a sua sogra, ela vai até ali o espaço onde Boaz se encontrava. E Noemi diz para Ruth: olha, você vai chegar lá, você vai se arrumar, você vai se vestir, você vai se deitar aos pés de Boaz e vai descobrir ali ele um pouquinho. E aí, nesse contexto, quando Boaz acorda, ele se volta para Ruth e pergunta: quem és tu? E ela diz: eu sou Ruth, tua serva. Estende sobre mim o teu manto, pois tens o direito de resgate. E aí é interessante a gente conhecer um pouquinho dessa história ali dos judeus, ali de Belém, porque era comum naquela época que quando uma pessoa da família ficasse viúva, né? No caso, Ruth, ela ficou viúva, um outro parente próximo assumisse ela com todas as dívidas, com toda ali a situação de abandono que ela se encontrava, e ele assumia aquela mulher para dar a ela uma descendência. Então, em que contexto que essa palavra acontece? Noemi, que é então a sogra de Ruth, lá no capítulo 1, vai dizer que Noemi e Elimelec foi para Moabe, porque eles tinham um tempo de fome, passavam um tempo de fome ali em Belém de Judá.
Então eles saíram da sua terra, saíram da sua casa e foram em direção a Moabe para construir uma nova vida. E lá em Moabe, os seus 2 filhos se encontraram e um deles se casou com Ruth. Porém, eles já estavam lá há quase 10 anos e Elimeleque morreu. E ali também morreu os 2 filhos de Noemi. Noemi ficou sozinha. E aí Ruth assume o compromisso junto com Noemi. Então, para a gente entender que esse resgate que aconteceu na vida de Ruth, ele só aconteceu porque Ruth ela fez um caminho. E nós hoje somos convidadas a conhecer esse caminho que Ruth fez, porque nós também somos chamadas a trilhar este caminho para que o resgate aconteça na nossa vida. Às vezes a gente espera de Deus, a gente coloca tudo nas mãos de Deus, nós vamos terceirizando aquilo que é a nossa parte. E uma mulher de fé, ela não terceiriza a sua vida. Uma mulher de fé, ela tem a vida nas suas mãos. Ruth era uma mulher que tinha a vida nas mãos. Então, para que Ruth fosse alcançada nesse resgate, ela percorreu um caminho. E qual foi esse caminho que Ruth percorreu? Começa lá no capítulo 1. Quando Ruth fica viúva, Noemi fala para ela, vai embora, né? Vai construir a sua vida, você é nova, você tem direito a um outro homem, a um outro casamento, você não precisa ficar comigo. Eu não vou ter mais condição de um novo casamento pela idade que eu tenho. Se eu me casar, você não tem condições de esperar que o meu filho cresça para que você se case com ele e construa ali uma família. Então, vai embora, Ruth. Vai construir a sua vida. Então, qual foi o primeiro passo do caminho de Ruth? Permanecer fiel à sua escolha, mesmo diante do sofrimento. Uma mulher de fé não desiste quando o sofrimento aparece. Uma mulher de fé não para o seu caminho simplesmente porque situações difíceis começaram a acontecer. A postura de Ruth diante daquela situação, ela tinha 2 escolhas. Ela poderia ir embora e construir a vida dela, ou ela poderia escolher ser fiel à sua sogra. E olha o que Ruth responde: não insistas comigo. Para onde fores, irei também. Onde for a tua moradia, será também a minha. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth assume ali um compromisso de fidelidade. E aí eu quero te perguntar se o sofrimento que você tem vivido na sua vida tem te feito desistir ou tem te feito ser fiel? Muitas vezes, quando os sofrimentos aparecem, mesmo a nossa caminhada com Deus, nosso primeiro passo é desistir, é voltar atrás, é procurar um caminho mais fácil. Nós vivemos uma sociedade hoje onde nós queremos um caminho de facilidade. Mas o que o cristianismo nos convida é um caminho de, diante do sofrimento, aprender a olhar para as nossas escolhas principais. Olhar para aquela escolha inicial. Ser fiel diante da dificuldade. Como está o seu casamento? Porque aí a gente faz uma escolha ali diante do altar, né? Uma escolha para a vida toda. Mas quando aparecem os primeiros sofrimentos, o que eu quero? Desistir do meu matrimônio, não tem mais jeito, né? E é nessa hora que uma mulher de fé é convidada a ser fiel. É nessa hora que a nossa fidelidade a Deus é provada. Então, qual que é o primeiro passo para esse caminho de resgate, de sermos resgatadas? Permanecer fiel diante do sofrimento. Foi o que Ruth viveu. E é o que nós somos convidados a viver. Olhar para Deus. E aí é interessante, quando eu estava preparando, Deus me trazia isso. Noemi aqui, ela estava tão amargurada, porque ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido os 2 filhos, e ela não conseguia perceber a delicadeza de Ruth de abrir mão da sua vida para estar com ela. Ela só estava voltada para o seu sofrimento. Minha vida não tem jeito, eu sou uma pessoa infeliz, né? Eu fui uma pessoa onde todo o sofrimento veio para mim, está sobre mim. E por conta desse olhar voltado para o sofrimento dela, ela era incapaz de perceber a presença de Deus a partir de Ruth, que poderia ter abandonado e escolheu não abandonar. E aí eu te pergunto,
Onde está o teu olhar diante do teu sofrimento hoje? Porque muitas vezes no nosso sofrimento, nós não conseguimos tirar o nosso olhar de nós mesmas. Nós vamos nos colocando como vítimas da situação. Somos incapazes de perceber as delicadezas de Deus conosco no nosso dia a dia. Quantas provas de amor Deus tem te dado no seu dia, num filho que te abraça, numa amiga que te liga, numa mensagem de apoio. E muitas vezes, porque nós estamos voltados para o nosso sofrimento, nós não conseguimos perceber esse amor de Deus que nos cerca. Então, esse é o primeiro passo no caminho do resgate. Permanecer fiel diante do sofrimento, com os olhos voltados para Deus. Tira o olhar do teu sofrimento hoje e volta o teu olhar para Deus. E assim você vai ser capaz de ser alcançada nesse resgate. Depois do capítulo 2, o que a história de Ruth vem nos contando? Noemi disse para ela, elas voltaram para Belém de Judá, né, para a terra de Noemi. Ruth era moabita, então era uma terra estrangeira para ela. E Noemi não tinha nada. Então elas estavam passando fome, era uma situação ali de calamidade. Para Noemi, a situação estava determinada, era uma situação de pobreza, de desalento. E Ruth poderia ter escolhido deixar que essa situação a determinasse. É mesmo, Noemi, nós não temos nada, nós ficaremos aqui e vamos padecer até a hora da nossa morte. Mas olha o que a palavra diz. Diante dessa situação, a Ruth, a moabita, diz a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente. Ruth não deixou que a condição a determinasse. Ruth foi com o suor das próprias mãos buscar uma oportunidade, deixar que a providência a alcançasse. E aqui eu quero chamar a atenção de cada uma de vocês, porque muitas vezes nós vamos deixando que as situações da nossa vida nos determinem. As pessoas que nos maltrataram, os sofrimentos que nós estamos vivendo, as doenças que nós temos. Eu vou me deixando ser determinada por coisas que já aconteceram. Quando, na verdade, para que a ação da providência de Deus aconteça, é necessário um agir humano, um agir que é meu e um agir que é seu. É no nosso caminhar que a providência de Deus nos alcança. É no nosso caminhar que nós criamos oportunidades para sermos alcançados pela providência de Deus. Porque a história vai nos contar que aí Ruth saiu e foi para esse campo respigar. Ali Ruth colocou no trabalho todo o seu serviço, toda a sua disposição, com humildade. Ruth poderia ter escolhido o caminho do vitimismo. Eu não dou conta, não temos mesmo condição, vou ficar aqui. Minha vida já foi toda atrapalhada, Marcel, trazendo para o nosso contexto hoje, né? Eu não tenho mais jeito, tudo de errado já aconteceu comigo. E eu paro a minha vida. Ruth poderia ter feito isso, diante da condição que ela se encontrava. Ou ela poderia ter procurado o caminho mais fácil. Ruth era uma mulher jovem, uma mulher bonita, e ela poderia se utilizar daquilo que era o seu ser mulher para conseguir o seu sustento de uma forma mais rápida, usando um caminho até corrupto. Mas ela não optou por nenhum dos dois. Ruth optou pela sua ação, pelo suor de suas mãos, por criar uma oportunidade para que a providência de Deus a alcançasse. E ali ela foi alcançada. Quando ela saiu e foi para o campo, ela nem sabia que Boaz estava naquele campo. E ela começou a trabalhar, e quando Boaz chega no campo, aquela mulher chama a atenção dele pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E ele pergunta aos seus trabalhadores quem era aquela mulher. E ali ela encontra graça diante de Boaz, pela sua humildade, pela disposição do seu trabalho. E ali ela criou uma oportunidade para que a providência de Deus a alcançasse. Sabe, gente, muitas vezes na nossa vida a gente reza, pede a Deus as coisas, mas nós não estamos do nosso lugar. Uma mulher de fé é uma mulher que tem atitude. Posicionamento. A nossa oração, ela precisa comportar uma ação concreta.
Se você reza pelo seu matrimônio, quais são os gestos concretos que você tem feito para lutar pelo seu matrimônio? Se você reza pelo perdão, mas qual tem sido o seu gesto concreto de se colocar a caminho do perdão? Hoje nós precisamos, muito mais do que clamar a Deus somente a partir da nossa oração pelos milagres, mas viver uma vida de quem busca milagres. Viver uma vida de quem acredita nos milagres. Sabe? Fazer a vida acontecer. Isso é tão interessante que, nesse tempo de pandemia, eu não me apresentei, mas eu estou na Canção Nova há 7 anos e hoje eu trabalho no posto médico Padre Pio. E uma semana antes de começar a pandemia, eu tive uma pneumonia e eu precisei ficar em casa. Então, tem 3 meses que eu trabalho de casa, né? E foi um tempo de parada. E um tempo de parada mesmo, de olhar para mim, eu muito acelerada. A gente que é mulher, a gente tem essa tendência, né? A gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, aquela vida agitada. Verdade. Mas são nessas paradas que Deus ele se aproveita também para nos encontrar. Foi também uma oportunidade criada por Deus para me encontrar. Quais são as oportunidades que Deus tem criado para te encontrar aí também, né? E um dos tempos fortes que eu vivi, porque foram muitos, foi quando eu comecei a rezar. E Deus me pedia e falava, Marcela, é um tempo ousado. Eu preciso que você viva um tempo de fé. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa viver esse ano tendo tudo e não tendo nada. Confiando em mim, se abandonando em mim. E até então, o meu conceito de fé, né, de clamar a Deus, de ter fé, eu acredito que Deus faz. E era rezar pedindo que Deus fizesse. Uhum. E aí, um dos dias, fazendo meu estudo da palavra, Deus dizia assim, ok, eu já entendi que na tua oração você acredita. Mas o que eu preciso de você agora é de atitude de fé. É de vida. É viver que você precisa, Marcela. E aí eu fui entendendo que é simples, mas que muitas vezes a gente se perde. A gente complica a nossa oração. E a gente começa a rezar e pedir 1000 coisas para Deus, mas nós não agimos como quem acredita. Nós não saímos do lugar que nós nos encontramos. Se Ruth não tivesse saído, ido para o campo respigar, pegar aquele resto da colheita que caía no chão, olha que humilhação, olha que ato de fé de quem não tinha nada, contentar com as migalhas que caíam no chão. Era dali que inicialmente vinha o sustento dela. Mas foi preciso que ela saísse do lugar que ela se encontrava. Foi preciso que ela tivesse uma atitude. Então, esse segundo passo, a caminho do resgate, é uma atitude de fé. É não deixar que a minha e a sua condição hoje nos determine diante da nossa vida. Não deixar que a situação que o seu esposo te trata te determine diante do seu matrimônio. Não deixar que a preocupação com teus filhos te determine na tua vida de oração, ou que seja a situação financeira, ou que seja esse tempo de pandemia. A nossa vida não pode ser determinada por condições externas. A nossa vida precisa ser determinada pela fé em Deus, pela confiança em Deus. É isso que precisa nos fazer agir. E aí, por fim, ali naquele campo, Ruth encontra Boaz, tem uma primeira conversa com ele a convida para tomar uma água ali com as outras servas, ele pede aos seus servos que trate aquela mulher com respeito, e Ruth volta para casa levando alimento para ela e para a tua sogra. A providência chegou, a providência aconteceu, a partir da ação concreta de Ruth, com o suor de suas mãos, a providência aconteceu na vida dela e de Noemi. E aí Noemi vai contar para Ruth, nossa, você encontrou Boaz. Boaz é da família, é da nossa família. Boaz tem direito de resgate sobre você. Como parente, se ele te assume hoje, a nossa vida muda. Você vai ter alguém para constituir a sua família, para te dar a dignidade que você precisa e para nos dar o nosso sustento. E aí Noemi dá algumas indicações para Ruth. Vai dizer assim, olha, você vai se vestir, você vai se preparar e você vai para o campo. Porque naquele tempo,
a separação da colheita era feita no período da noite, finalzinho da tarde, início da noite. Por quê? Porque precisava separar ali na eira a semente da capinha que a revestia. E como era uma capinha bem lisa ali para separar, essa colheita ela era lançada para cima. Quando era lançada, como a casquinha era muito fina, o próprio vento atirava e a levava. E ali a colheita era preparada para ser vendida. Então todos os donos ali de terrenos, eles faziam isso na sua colheita no período da noite, no finalzinho da tarde. Então eles iam para a eira para fazer esse processo de separação da colheita. E depois ali eles comemoravam a colheita. Então eles comiam, bebiam. E ao final eles dormiam ao lado da sua colheita para vigiar. Para não correr o risco de ninguém pegar. Então o que Noemi ensinou para Ruth? Olha, vai lá, espera Boaz ir deitar depois de comer e beber. Levanta ali a coberta que o cobre dos teus pés. Deita aos pés dele e fica até o dia amanhecer. E aí o que é mais bonito, que nós vamos aprendendo que, se a gente for dar continuidade a essa palavra, Ruth seguiu tudo o que Noemi pediu a ela. Porque para que nós alcancemos o resgate, nós precisamos permanecer fiel diante do sofrimento. Nós precisamos não deixar que as situações nos determinem, mas ter sim atitudes de fé. Mas nós precisamos escutar e obedecer a palavra. Ruth, diante daquilo que Noemi disse, ela não só escutou, mas ela obedeceu a palavra. E sabe o que acontece conosco, mulheres? Pautada no sentimento. E aí nós rezamos, sentimos, e o amor de Deus nos alcança nesse tempo de live, de grupo de oração, de encontro, mas depois nós não praticamos a palavra. E uma mulher de fé, ela não só escuta, mas ela pratica a palavra. Uma mulher de fé, ela aprendeu a sair do sentimentalismo. Ela precisa ter atitudes. Uma mulher de fé é uma mulher que aprende a educar a vontade. E o que é educar a vontade? Sabe por quê? Às vezes nós somos mulheres maduras em muitas áreas da nossa vida, mas diante de Deus nós somos como crianças. A gente faz o que a gente quer. A gente reza quando a gente quer. A gente faz estudo da palavra e lê a palavra quando a gente quer. A gente jejua quando a gente quer. Ah, não tô com vontade, não vou fazer. Não. Uma mulher de fé, ela educa a vontade. Ela faz sem ter vontade. Isso é merecimento. Isso é escutar e obedecer a palavra. E depois que Ruth percorreu todo esse caminho de escuta e prática da palavra, de fidelidade diante do sofrimento e das dificuldades, de não se deixar ser determinada pela situação, mas agir, né? Criar oportunidades para que a providência alcançasse, chegou o momento do resgate. E aí é tão bonito que quando você vai estudar sobre o livro de Ruth, a gente entende que aqui é como se fosse uma figuração do Cristo, que é o nosso Redentor, na figura de Boaz, e que tem o direito do nosso resgate. É verdade. E aí, por que é tão forte o tema dessa pregação, quando Ruth mesmo que diz: estende sobre mim o teu manto? Estudando um pouquinho mais, eu fui entendendo que naquele tempo o manto era algo que caracterizava uma autoridade. Tinha até alguns contratos que eram feitos naquele tempo, e no cantinho do manto tinha ali o nome do dono do manto, e naqueles contratos, essa parte do manto ela era colocada ali na argila e moldada para firmar aquele contrato. Porque o manto dizia da autoridade, de quem aquela pessoa era. Quando Ruth pede ali para Boaz estender sobre ela o manto dele, ela está se submetendo ao senhorio de Boaz. Ela está submetendo a sua vida, que até agora estava sobre as suas mãos, as escolhas que até agora dependiam dela,
ela coloca à disposição de Boaz quando ela diz: estende sobre mim teu manto. O nosso Boaz de hoje é o Cristo. E eu quero te convidar nessa noite a pedir isso ao Senhor. Estende sobre mim o teu manto, Jesus, porque tu tens o direito de resgate sobre mim. Isso nada mais é do que submeter a sua vida ao senhorio do Senhor. A deixar a partir de hoje de fazer aquilo que é a sua vontade para se submeter à vontade de Deus. Para ter uma vida submetida a Deus. Isso é possível quando a gente entende o porquê que a gente existe. Quando a gente entende que nós nascemos e vivemos por Ele e para Ele. Mas não pode ser só aqui, ó. Precisa ser no coração, precisa ser uma experiência. Quando eu faço a experiência, eu entendo que a minha vida é de Deus, que a minha vida pertence a Ele, fica mais fácil viver sob a vontade de Deus. Fica mais fácil conformar todo o meu agir à vontade de Deus. Marcelo, o que é submeter a vida a Deus? É tudo fazer a partir do Evangelho. É tudo fazer a partir daquilo que a palavra nos pede. Submeter a vida a Deus é perdoar. Submeter a vida a Deus é amar gratuitamente. Não amar a partir de nós mesmos. Não amar porque o outro merece. Mas amar porque Deus habita nele. Tudo isso é submeter a nossa vida a Deus. É deixar que o Senhor estenda o manto dele nessa noite sobre nós, porque é quando nós submetemos a nossa vida a Ele, somente assim Ele pode nos resgatar. Enquanto a nossa vida está nas nossas mãos, tudo depende de nós. Mas quando nós lançamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele tem o poder de resgate sobre nós. Sua vida hoje está nas mãos de quem? Qual o manto que tem sido estendido sobre você? Talvez seja o manto da sua situação financeira que tem sido o centro da sua vida. Talvez seja o manto dos seus filhos, onde tudo que você faz é para os seus filhos. Talvez o manto que esteja estendido sobre você seja do reconhecimento, da necessidade de amor. Quantos mantos nós temos estendido sobre nós? Mas hoje, o convite de Deus para nós é que nós deixemos que Ele estenda o manto dele sobre nós. Amém. Que Ele nos resgate e que Ele nos alcance. Fecha um pouquinho os teus olhos e vamos rezar um pouquinho com essa palavra. Eu queria te convidar a rezar inicialmente apresentando ao Senhor todas as situações hoje das quais você tem sido tentada a desistir. Você que tem sido tentada a desistir do seu casamento. Você que tem sido tentada a desistir dos seus estudos nesse tempo de pandemia. Diante das dificuldades. Você, mulher, que tem sido tentada a desistir dos teus filhos. Permanece fiel. Que você tenha hoje, a partir do Espírito Santo, a coragem de dizer como Ruth: Senhor, para onde fores, Senhor, eu irei. Tu serás o meu Deus, Senhor. Eu não quero desistir de ti. O Senhor até coloca no meu coração nesta hora de uma mulher que tem sido tentada a desistir da sua fé, da perseverança. Tem sido muito difícil para você rezar nos últimos dias. Você até diz para Deus: eu rezo, mas nada do que eu peço me acontece. Eu vou parar de rezar. Não desista. Submeta a sua vida a Deus nessa hora. Peça ao Senhor agora: Senhor, estenda o teu manto sobre mim. Que não seja feita, Senhor, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Vai até pedindo ao Senhor: conforma, Senhor, o meu coração à tua vontade. Conforma, Senhor, o meu coração ao teu querer.
Vem, Senhor Jesus, nessa hora. Vem dando a cada uma dessas mulheres a graça da fidelidade. Eu te convido a pedir isso. Existem graças especiais para serem derramadas sobre nós a todo momento. Por você mesma, mulher, você não vai conseguir. Você não vai ser capaz. Você vai desistir. Somente pela graça de Deus você pode ser fiel. Ruth foi fiel porque existiu uma graça de Deus sobre ela. Peça a Deus agora essa graça, a graça da fidelidade. Vamos ter uma oração ativa nessa noite. Essa é a primeira graça que nós vamos pedir nessa noite. Senhor, dai-nos a graça da fidelidade. Diante dos sofrimentos, diante dos descontentamentos, diante das frustrações, das decepções. Dai-nos a graça da fidelidade, Senhor. Faz-nos fiel nessa hora. Faz-nos fiel nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a permanecer. Vem, Espírito Santo de Deus. Nos faz fiéis. E você pode também ir pedindo a Deus agora, colocando para Ele a sua história. Toda a sua história de vida como mulher. No seu relacionamento sexual, você que enfrenta dificuldades na relação sexual com o seu esposo. E muitas vezes, por essa dificuldade, você tem determinado o seu casamento a um fim. Como se você tivesse falado, meu casamento já terminou, porque eu não tenho mais prazer nessa relação, isso não acontece. Irmã, peça a Deus agora a graça de não te deixar determinar a sua vida a partir das situações que hoje te acontecem. Senhor Jesus, nós não queremos ser mulheres vitimadas. Nós não queremos continuar mulheres que trazem sobre si sentimentos de culpa da sua vida e que pautam toda a sua história a partir dessas culpas. E que não se dão o direito de uma vida nova. E que não se dão o direito de um recomeço. Mulheres, Senhor, que não têm atitude diante da vida. É isso que o Senhor coloca no meu coração. Muitas mulheres que nos acompanham, que hoje não conseguem dar passos, algumas até mesmo com sintomas de depressão, acamadas, não conseguem sair de casa, sair da cama, fazer uma caminhada, se arrumar, fazer uma maquiagem, porque estão vitimizadas pelas situações que acometeram, traição, adultério e tantas outras realidades. O Senhor quer hoje te tirar da condição de vitimismo. O Senhor quer hoje te levantar. O Senhor quer hoje te dar a coragem de, como Ruth, dizer, vou para a eira respigar. Seja qual for a sua eira, seja se arrumar novamente, seja se reconciliar com seu esposo, seja perdoar o teu filho que está nas drogas. Tantas realidades, das quais, diante delas, você não tem conseguido se levantar. O Senhor quer te dar a graça nessa hora de se levantar. Senhor, nós não queremos mais viver como vítimas. Nós queremos, Senhor Jesus, fazer a nossa parte no milagre. Nós queremos, Senhor Jesus, colocar a nossa água à disposição para que o Senhor a transforme em vinho. Por isso, faça de nós nessa hora mulheres de atitude. Mulheres capazes de ir ao encontro da providência. Mulheres capazes de alcançar e criar oportunidades para ser alcançada pelo Senhor, para ser alcançada pelo teu amor. Nos tira agora, Senhor, das situações que nos prendem, nos resgata dos cativeiros que nós temos nos colocado, cativeiros de solidão, sentimentos de solidão, cativeiros de mentiras. Muitas mulheres que têm sido aprisionadas pela mentira. Mentira para o marido, mentira para os filhos. Para sustentar essas mentiras, você tem se desgastado. E esse é o motivo da tua depressão. A verdade te encontra hoje, seja livre. A verdade que é Cristo te liberta nessa hora, em nome do Senhor. Jesus, nós também não queremos agir como pessoas corruptas, que usam outros meios para ser alcançadas pelo Senhor. Jeitinhos na nossa vida. Você que tem utilizado de jeitinhos para seduzir o seu esposo,
Você que tem usado de jeitinhos, até mesmo para voltar a ter prazer com ele, vendo vídeos pornográficos, utilizando de realidades que vão além da sensualidade própria do casamento, que tem feito com que a promiscuidade entrasse na sua casa. Você foi perdendo a pureza da mulher de fé, a exemplo de Maria. O Senhor te encontra agora e Ele vai colocando um profundo arrependimento ao teu coração. Volta, mulher, volta. Volta para Deus, volta para o teu casamento. Volta para o amor que não passa. Você, mulher solteira, que tem buscado tantos relacionamentos, preencher os vazios do seu coração. Volta para o suor das suas mãos. Volta para o trabalho próprio deste tempo. Correto, justo. Deixe-se ser alcançada nessa hora pelo amor de Deus. Senhor, dá-nos essa graça de sermos fiéis diante das dificuldades, de não vivermos a partir do vitimismo e das culpas. Mas, Senhor, vem nessa hora também fazer de nós mulheres capazes de obedecer a Tua palavra. Nós queremos, a partir dessa semana, ser testemunhas de que a Tua graça nos alcançou, de que a vida nova nos alcançou, de que o Senhor vai fazer e já está fazendo coisas novas em nós. Como o Senhor diz em Isaías, eis que faço coisas novas, não há vedes? Nós acreditamos que o Senhor já está fazendo coisas novas. Então nos dê a graça de sermos mulheres obedientes à Tua palavra. Nos tira nessa hora, Senhor, do sentimentalismo. Nos tira, Senhor, da oração baseada em emoções somente. Verdade. Nos coloca, Senhor Jesus, em situações concretas de conversão. Mostra-nos nesta hora, Senhor Jesus, as realidades nas quais nós precisamos hoje ter uma atitude nova, mudar de vida. Estende o Teu manto sobre nós. Estende o Teu manto sobre as nossas realidades de pecado que tem nos prendido, onde nós precisamos ser resgatadas nessa hora. Você pode aí, onde você está, colocar a mão sobre o teu coração, no seu cantinho. Se você não quer rezar alto, tá com fone de ouvido, tá na cama, tá com o celular aí pertinho, mas coloca a tua mão sobre o teu coração, antes de ouvirmos essa canção que vai nos ajudar a rezar. Mas eu te convido a repetir esta frase que Ruth disse. Imaginando-se agora diante de Cristo. Diz o seu nome a Cristo. Cristiane. Ruth disse, eu sou Ruth. Eu sou Cristiane. E quantas coisas comportava esse eu sou Ruth? Eu sou Ruth a Moabita. Eu sou Ruth a viúva. Eu sou Ruth a que estou sem condição, sem nenhum homem para me assumir. No eu sou comporta toda a nossa realidade hoje, toda a nossa história. Então, com a mão sobre o seu coração, diga isso ao Senhor inicialmente. Senhor, eu sou Marcela. Fala o seu nome. Eu sou Maria, eu sou Cristiane, eu sou Karine. Eu sou. Eu sou. E aí você pode dizer, estende o teu manto sobre mim. Sobre mim. Tua serva. Tua serva. Pois tu tens o direito do resgate. Tu tens o direito do resgate. E você vai estar dizendo isso para o Senhor. Senhor, eu te dou o direito. Eu te dou o direito, a entrar na minha vida nessa hora. Eu te dou o direito, Senhor, de entrar nas minhas realidades agora. Senhor, eu quis ter o controle. Nós mulheres somos assim, nós queremos ter o controle de tudo. Da comida, da casa, da vida do nosso marido, dos estudos, da vida dos nossos filhos. Nós queremos, Senhor, ter o controle. Mas hoje, Senhor, eu não quero mais ter o controle de todas as coisas. Eu te dou o direito, Senhor Jesus, da minha vida. Eu te dou o controle da minha vida. Eu te dou o direito a me resgatar, Senhor. A me buscar nessa noite. Nas realidades onde eu preciso ser encontrada pelo Senhor.
E vai escutando essa canção nessa hora e fazendo dessa canção a sua oração. Eu sei, de tantas formas eu tentei achar uma cura para mim. Busquei tantas formas de calar a dor, mas falhei. Quantas vezes você foi querendo calar as dores do teu coração? Quantas coisas têm te cansado? Tentar me enganar, Senhor. Escuta essa canção. O que eu preciso está em ti. Vem curar minhas feridas e sanar a dor que ainda existe em mim. Pede isso pro Senhor agora. Sara, cura-me, Senhor Jesus. Eu preciso ser curada e alcançada pelo Senhor nessa noite. Tocar em tuas vestes eu preciso. Permita-me ficar aqui debaixo de tuas asas, aonde eu sei que eu posso descansar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, sei que podes me curar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, sei que podes me curar, Jesus. Você pode ir dizendo isso para o Senhor. Senhor, eu sei que tu podes me curar. Senhor, eu sei que se eu colocar em ti a minha vida, tu podes tudo em minha vida, Senhor. Vai dizendo isso ao Senhor agora. Senhor, toca-me. Estende o teu manto sobre mim. Estende o teu manto sobre a minha casa. Estende o teu manto sobre os meus filhos. Estende o teu manto sobre o meu trabalho. Sobre as pessoas da minha família. Estende o teu manto sobre todos aqueles dos quais você quer que seja alcançado nessa noite. Vai pedindo isso ao Senhor. Estende o teu manto. Resgata-me nessa hora. Eu quero ser alcançada pelo Senhor. Eu quero a partir de hoje ser uma mulher nova. Uma mulher nova, cheia de coragem, de ousadia, de alegria, Senhor. Senhor, alcança agora uma mulher que tem sido tomada pela tristeza. Você tem sido tomada por uma profunda tristeza. E muitas vezes você até diz, eu nem sei por que eu estou triste, eu não tenho motivos. A minha família vai bem, a minha casa vai bem. Eu tenho tudo que eu queria ter e eu sou triste. O Senhor te alcança agora. São realidades onde você precisa dar o perdão a você mesma. Amém. Amém. Você precisa se perdoar. Amém. Amém. Vai pedindo a Deus agora esta graça. Glória a Deus. De se perdoar. Vai pedindo a Deus essa graça de se amar de novo. Nós mulheres, quantas vezes nós mesmas nos denegrimos, nos vitimamos, nos culpamos. Então vai dizendo, Senhor, obrigada por me alcançar nessa noite. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu sou tua filha amada. Eu sou tua filha amada. O Senhor me resgata. Amém. O Senhor me alcança com o teu manto. O teu amor tem poder sobre a minha vida. E por isso eu posso ser feliz. Amém. Vai deixando essa realidade entrar no seu coração. Eu posso ser feliz porque o teu amor me alcançou, Senhor.
Porque o Senhor me resgatou. Porque o Senhor estendeu sobre mim nessa noite o teu manto. E agora a minha vida não pertence mais a mim. A minha vida é tua, Senhor. A minha família é tua. Os meus sonhos são teus. Os meus planos são teus. Amém. Por isso eu te louvo. Amém. Eu te agradeço. Eu te bendigo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Senhor. o Senhor me resgatou nessa noite. O Senhor me alcançou. O Senhor estendeu o teu manto sobre mim e sobre cada uma de nós. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Louvado seja, Senhor, bendito seja, adorado seja pelo teu amor e a tua misericórdia, que sempre nos acompanha e que está sempre voltado para nós. Mesmo quando, como Noemi, nós não conseguimos ver, o Senhor não para de nos olhar. O Senhor não deixa de nos amar. O Senhor não deixa de colocar no nosso dia gestos delicados de amor e da tua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Marcela, minha querida, que chuva de bênçãos. Você falava e eu anotava, porque eu não posso deixar de anotar, porque o tema, o Senhor tem direito de nos resgatar. Mas para que tenhamos esse direito, antes que a live caia, você trouxe 6 ensinamentos para nós. Primeiro, nós precisamos ter o compromisso da fidelidade. Depois, nós precisamos ter o posicionamento da fé em ação. Terceiro, não deixar que a situação determine nossa vida. Quarto, estar de pé frente ao sofrimento. Quinto, sair do sentimentalismo. E sexto, educar as nossas vontades. Marcela, enquanto você ia falando, meu coração se abrasava, porque esses 6 passos foram exatamente os passos que ela fez. Foram os passos dela. Por isso que é exemplo dela. Ela teve um compromisso de fidelidade. Ela se posicionou em fé. Ela não deixou que a situação do filho dela determinasse. Ela não se fez de sentimentalista. Ela não, ela esteve de pé frente ao sofrimento. Ela educou as vontades dela. Ou existem pessoas que acham que Maria não sentiu nada quando viu seu filho indo para a cruz, Sim. Mas ela educou. Então, Marcela, eu quero assim, imensamente, nós temos 2 minutos, te agradecer pelo seu sim. Sei que a vida é corrida, que loucura que é pra gente se comunicar. Isso não é só você não, é com a Sônia, é com a Valdênia, é com todo mundo, porque a gente está sempre a serviço de Deus. Mas quando Deus chama, a gente não tem outra coisa a não ser dizer, eis-me aqui, Senhor. Então eu sou muito grata a vocês, 2, pelo sim dado nesta noite. Corações foram tocados, corações foram resgatados, mas sobretudo a consciência que precisamos sair dessa oração vazia, mas termos a ação, né? A oração em forma de ação. Gratidão, gratidão. E você sabe que nós estamos aí numa campanha em prol, né, do Centro de Apoio e da Canção Nova. E a gente espera mesmo alcançar. Você agora está no posto, não é isso? Do Padre Pio. Porque cada época vocês estão num lugar, vocês trabalham muito em todos os lugares, e você sabe o quanto alcançar os 100% algo a mais é necessário, né? Deixa aí a mensagem pra gente do posto do Padre Pio, a bênção que é.